Torcedores do Bahia, entendam. O Bahia em algum momento vai perder jogos, tá? O Bahia em algum momento vai ganhar jogos e não vai jogar tão bem, como foi o caso da vitória contra o Bahia de Feira. Em algum momento o Bahia vai destruir o adversário, vai encantar o torcedor ou aquela pessoa que está vendo o jogo, como foi o caso do jogo contra o Jacobina. E por que eu estou dizendo isso? Porque no meu pós-jogo, que por acaso está bombando, valeu aí pela audiência, eu fui criticado nos comentários por vários torcedores do Bahia, me alertando de que esse time que jogou com o Bahia de Feira tinha 7 reservas, que esse time não era o time titular, que o time titular, muitos jogadores estavam no banco, que Rezende não jogou porque estava machucado. Gente, eu sei de tudo isso. Inclusive, no meu vídeo de pós-jogo, em nenhum momento eu falei que esse time que entrou, abrindo o jogo, né, que entrou no primeiro tempo, era o time titular do Bahia. Em nenhum momento. Inclusive, eu coloquei a escalação do time no meu vídeo. O que eu falei apenas, e vocês, pelo menos alguns, não entendem, e eu volto a dizer, só pode ser porque eu sou torcedor do esporte. Não existe outra resposta. Porque muita gente não entende que o que eu falei foi que este time do Bahia, que jogou contra o Bahia de Feira, venceu, mas não jogou bem. Que venceu, mas não encantou como encantou no primeiro jogo, mesmo eu dizendo que sim, no primeiro jogo foi o time titular. No primeiro jogo foi o time titular. Inclusive, eu estou aqui agora com as duas escalações para que vocês vejam. Você observe aí que no primeiro jogo é essa escalação que o Everton Ribeiro aparece. Tem o Marcos Felipe, Canu, David Duarte, Rezende, Gilberto e Jean Lucas. Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Cauli, Rafael Ratão e Everaldo. E no lado direito, a escalação com Ademir. Esse foi o time que jogou contra o Bahia de Feira. Adriel, Cicinho, Gabriel Xavier, Canu, Luciano Juba e Jean Lucas, Iago Felipe, Caio Alexandre, Ademir, Biel e Everaldo. Gente, olha só, vocês acham que vocês são um time ou um elenco? Diga logo para mim, vocês são um time ou um elenco? Porque para vocês conquistarem uma Copa do Brasil este ano, para vocês conquistarem, sei lá, um campeonato brasileiro, uma vaga sul-americana, vocês vão precisar muito mais do que um time, gente. Vocês vão precisar de um elenco, ok? E jogadores que jogaram no time reserva hoje contra o Bahia de Feira têm status de titular, como por exemplo Luciano Juba. Luciano Juba é um jogador que tem status de titular hoje na equipe do Bahia. O Biel é um jogador que tem status de titular hoje na equipe do Bahia. Por exemplo, um Canu, que foi o capitão hoje e que jogou no primeiro jogo também. Aí você vê aí Jean Lucas titular, você vê o Caio Alexandre titular, Everaldo titular, ok? Então o time de vocês tinha, digamos, de titular absoluto, né? Everaldo, Caio Alexandre, Jean Lucas, aí tem o Canu, e eu coloco o Canu porque o Canu jogou no primeiro jogo. Aí você tem um Biel, que é titular, a não ser que o Rogério Ceni não queira colocar ele por alguma opção, como foi no primeiro jogo, mas no primeiro jogo eu acho que o Biel estava machucado, alguma coisa desse tipo. Eu não me lembro bem, tá? Então, ó, vamos parar de mimimi, gente. O Bahia venceu o Bahia de Feira. 3 pontos. Bahia líder do campeonato. Pelo menos no momento que eu estava gravando o pós-jogo, o Bahia era o líder do campeonato, tá? O campeonato a rodada ainda vai se desenrolar, né? Depois, você quer me dizer que um time com Adriel, Cicinho, Gabriel Xavier, Luciano Juba, Ademir, Iago Felipe, você vai dizer que esse time não é suficientemente bom, mesmo sendo reserva, para vencer e vencer bem o Bahia de Feira? No fundo, o que importou foram os 3 pontos. O Bahia ganhou de 2-0. Ganhou 2-0. Mas o Bahia não jogou bem como no primeiro jogo. Everton Ribeiro entrou neste jogo, deu até ali um bom passe dentro da área, não me lembro agora qual foi o jogador que quase fez um gol. Mas o Everton Ribeiro entrou, mas não fez uma boa partida. O Everton Ribeiro fez uma partida normal, diferente do que ele tinha feito no primeiro jogo. Já o Caio Alexandre e o Jean Lucas jogaram tão bem como jogaram no primeiro jogo, mas nitidamente o Caio Alexandre jogou um pouco menos contra o Bahia de Feira. Ah, pode ter sido a grama sintética? Pode. Pode ter sido por causa da chuva, caiu uma chuvada tal, e talvez ali um companheiro ou outro não estava muito entrosado com ele. Pode ter sido várias coisas.
Mas o Caio Alexandre contra o Bahia de Feira jogou bem, mas não jogou tão bem quanto jogou contra o Jacobina. O Everton Ribeiro entrou no segundo tempo poupado. O Cauli entrou no segundo tempo poupado. O Cauli, na minha opinião, partida discreta. Everton Ribeiro também. No primeiro jogo, o Cauli fez uma partida boa, discreta, boa. Inclusive, na minha opinião, ele foi até, digamos assim, não vou dizer apagado, foi ofuscado pela grande partida dos 3 que chegaram nesta temporada. Jean Lucas, o Everton Ribeiro e o Caio Alexandre. E teve torcedor do Bahia nos comentários que concordou comigo, dizendo: Polinésio, você tem razão, o Cauli meio que ficou apagadinho hoje. Mas jogou, deu passe para gol, porque foi dele o gol, se não me engano, do Canu, né, batendo o escanteio. Ou seja, resumindo, no primeiro jogo o Bahia jogou demais, jogou pra caramba. Neste segundo jogo já não jogou tanto. Agora, a opção de mesclar o time, aí tudo bem, é com o Rogério Ceni. Ele está usando o estadual, assim como o Mariano Souza faz com o Sport. Usa o estadual para mesclar o time e ver quais são as melhores peças para o decorrer do campeonato, do ano. Porque assim, é o campeonato que os treinadores podem mesclar time. O Rogério Ceni está correto. Agora, ó, o Bahia vai jogar contra na quarta-feira, dia 31, o Bahia joga contra o Barcelona de Ilhéus. O jogo aqui eu coloquei Bahia como mandante, deve ser na Fonte Nova, né? É mais uma oportunidade para Rogério mesclar o time novamente. Agora, contra o Sport, no domingo, dia 4, você acha que o Rogério Ceni vai entrar com o time que entrou contra o Jacobina ou vai entrar com o time que entrou contra o Bahia de Feira? Diz aqui para mim. Diz aqui, você acha que o Rogério vai mesclar o time contra o Sport na Fonte Nova? Só se ele for realmente muito audacioso, né? De pegar um primeiro jogo na Copa do Nordeste, que a Fonte Nova vai estar cheíssima, contra um adversário tradicional que é o Sport, e já pensou se ele entra com esse time, Adriel, Cicinho, Gabriel Xavier? Eu não acredito. Ele vai entrar com o time que entrou pelo menos contra o Jacobina. Esse time aí, ó. Marcos Felipe, Canu, David Duarte, Rezende, Gilberto, Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Cauli, Rafael Ratão e Everaldo. Que é o que ele tem de melhor. Talvez uma ou outra mudança, o Biel no lugar de alguém, o Luciano Juba pode jogar na lateral esquerda, não sei. Não sei se o Rezende vai estar pronto ainda para jogar, não é? Porque o Rezende machucou, talvez não, entende? Então, gente, o Rogério está testando. E vocês têm que ter mais tranquilidade, pô. Se eu fosse um torcedor fervoroso do Bahia, como vocês, né? Ou como os canais aí do Bahia, se eu fosse um torcedor fervoroso, vocês, a maioria chegava aqui nos comentários e dizia: porra, Linés, tu tem razão, o Bahia jogou bem, mas poderia ter jogado um pouco melhor, tal, aquela coisa toda. Mas não, sempre tem uma desculpa. Vocês sempre inventam uma desculpa. Sempre tem desculpa. É que o gramado era sintético, é que o Bahia jogou com reserva, é que o time não está entrosado, é que choveu, é que o ano passado tomou 6 do Sport porque jogou polo aquático, não jogou futebol, é que fulano de tal foi expulso. Sempre tem uma porra de uma desculpa, velho. Aceita as críticas, brother. Aceita as críticas. E eu não detonei o Bahia, não, porra. Eu não detonei o Bahia no meu vídeo pós-jogo, não. Eu falei que o Bahia... eu falei bem de alguns jogadores do Bahia. Elogiei o golaço do Jean Lucas. Falei do Caio. Elogiei, porra. Eu elogiei também. Apenas eu disse de que o Bahia não tinha jogado tão bem como foi no primeiro jogo. Entende? Eu não tenho interesse nenhum em perseguir time nenhum, não, gente. Agora, a minha análise não é feita no clubismo. Não é feita. E não é feita na paixão que vocês têm pelo Bahia. Mas se eu não sou assim com o Sport, eu não vou ser com Fortaleza, eu não vou ser com Vitória, eu não vou ser com Bahia. E outra, é a minha opinião, você tem todo o direito de divergir. Você pode chegar nos comentários e debater: pô, Linés, ok, você falou isso, beleza, mas ó, o outro lado é assim, assado, massa. Agora, você não entende nada de futebol, você não sei o quê, popote, porra, mesma coisa, vai ficar nisso até quando? Até quando? Estamos começando o ano, né? Só começando o ano. Parece até que vocês aí, torcedores do Bahia, ficaram nervosos e vocês sabem que o Bahia não fez uma partida excelente, que eu acho que vocês esperavam que o Bahia fosse golear o Bahia de Feira, e isso não aconteceu, e vocês viram que o Bahia ganhou, mas... porra, ganhou aí com uma certa dificuldade, né? Jogando melhor, tendo mais ações no jogo, mas, porra, poderia ter sido 4 ou 5, mas não foi, foi 2. Com o Everaldo fazendo gol aí com a barra aberta praticamente. Com o Bahia de Feira quase empatando o jogo em uma bobeira da zaga. O cara perdeu o gol ali porque só Deus quis que ele perdesse mesmo. Parece que vocês sabem disso, mas não querem ver. Então, ó,
Faz o seguinte, próximo jogo, Bahia e Barcelona de Ilhéus. Vê se ganha, tá? E domingo é contra o Sport, na Fonte Nova. Vê se ganha também e para de mimimi. Agora, se perder do Sport, velho, não entra aqui não. Se perder do Sport, não entra aqui não. Porque a resenha vai comer solta, hein? Claro, eu também darei a minha opinião sincera. Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau!